Olá, vocês estão me escutando? Sim. Ok, obrigada. Porque agora a Lei de Murphy, né, começou uma obra, agora, essa hora. Aí eu botei agora o fone para vocês me ouvirem melhor. Então, muito obrigada, agradeço novamente o convite. E vamos começar. Compartilhar a tela para vocês estão vendo direitinho. A partir desse momento, eu não estou vendo mais vocês. Eu não estou vendo mais vocês, então vocês vão ter que me confirmar por áudio. Vocês estão vendo bem? Estamos vendo. Estamos sim, professora. Perfeito. Bom, então, já para começar aqui, para vocês pegarem o meu contato, se vocês precisarem, para qualquer dúvida ou qualquer coisa, pode entrar em contato comigo sem problemas. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Mariana, estou aqui no Congresso Online Nacional de Estudantes de Engenharia Química para falar um pouquinho da minha startup e de como eu cheguei aqui. O nome da empresa realmente causa um pouquinho de estranheza, né? Mas é uma junção de o que já a impressão de a junção de plural com alga em latim, né? Que é algae, e é uma empresa especializada em produtos e serviços a partir de microalgas. Então, essa empresa é composta por mim, sou engenheira química pela Escola de Química da UFRJ, como foi apresentada. Eu sou doutora em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, também pela UFRJ. E tem também o Ariel, que é economista, empreendedor social, e ele foi produtor executivo do documentário Bahia Urbana, apresentado na UN Conference em Nova York. E a gente juntou os nossos objetivos de fazer a diferença no mundo, né? Então, a empresa também conta com o apoio do laboratório do Green Tech, que foi o laboratório que eu fiz o meu doutorado, é um laboratório especializado em tecnologias verdes, e também em análise de tecnologias relacionadas às microalgas. Temos também o apoio do ProInterBio, que é um programa de aceleração e internacionalização de negócios de alto impacto em bioeconomia. Então, esse programa é um programa do Sebrae, eu indico para todo mundo que quiser abrir uma empresa e tentar fazer da melhor forma, de uma forma mais rápida, no mercado. A melhor forma para mim foi contato com o Sebrae, realmente. Então, a startup nasceu em outubro de 2017, no Rio de Janeiro, a partir do meu doutorado, e apesar da minha tese ter sido em biodiesel, eu desenvolvi fotobioreatores e estudei também o cultivo das microalgas, e aí eu conheci esse mundo de possibilidades. Eu tive a oportunidade também de ser coautora de um livro, de um capítulo de um livro, na verdade, sobre nutracêuticos de microalgas, e aí tudo começou, o mundo começou a abrir para mim, os meus horizontes começaram a abrir, e aí eu resolvi começar a empresa. Então, eu tive a oportunidade no doutorado de fazer parte do doutorado na Finlândia. Esse artigo foi publicado no jornalzinho da faculdade, lá na Finlândia, que é a ABL Academy. Esse cara que aparece, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo em catálise, ele foi meu orientador lá, e a gente deu essa entrevista falando sobre as microalgas para combustíveis e para alimentos também. Mas, conforme a gente for falando aqui, eu vou falar de outras possibilidades de utilização das microalgas também, como produto, né? Bom, a minha tese foi orientada pelo Donato e pela Jordanka. Se vocês virem, eu fiz doutorado em 2015, já estou quase 5 anos, eu sou quase há 5 anos doutora, apesar de eu ter carinha de novinha,
eu já sou velha. E aí, mas desde sempre, desde muito nova, eu sempre tive, assim, motivações muito fortes para trabalhar com tecnologias verdes, principalmente, né? A minha ideia inicial era trabalhar com tecnologias verdes, sempre foi. Então, a minha maior motivação foi a preocupação com o planeta, aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa, a necessidade de não só de poluir menos, mas também de fixar carbono, né? Porque a gente pensa que já muito carbono está sendo liberado, então a gente precisa fixar esse carbono que já tem no ar. Só que eu lembro que, antigamente, quando eu falava fixar carbono, eram meio que palavras ao vento, né? Eu não realizava o que era realmente. E aí, quando a ficha caiu, que foi, assim, uma virada de chave para mim, na verdade. E aí eu vou falar agora o óbvio para vocês, mas é porque, às vezes, o óbvio tem que ser falado mesmo. Então, a gente está aqui rodeado de ar, a gente passa a mão, tem um monte de CO2 aqui ao nosso redor. E esse CO2 é o que vai fazer as plantas. Então, ele vai ser transformado... O que é a fixação de carbono? É transformar em algo palpável, realmente, do CO2 que a gente respira, né? Quer dizer, que a gente respira, que está no ar, né? Que a gente exala, na verdade. E aí... eu comecei a partir daí a falar, não, é isso que eu quero, e principalmente atualmente a gente está com esse, como é que eu vou falar para não ser muito enviesada, esse problema das queimadas que a gente está vendo na região de vocês e no Pantanal. Então a gente precisa realmente pensar na mitigação dessas queimadas e também na fixação desse carbono todo que está sendo liberado. Então, é aí que entram as microalgas. Então, as microalgas são organismos fotossintetizantes e eles são os mais eficientes da biosfera, né? Então, eles são excelentes fixadores de carbono por fazerem fotossíntese e por serem os organismos fotossintetizantes mais eficazes da biosfera, também são fixadores mais eficientes por consequência, né? E aí, por quê? Justamente por serem organismos simples. Tudo que é mais simples é mais fácil de replicar. Então, as microalgas, especificamente, elas são, em geral, unicelulares, fotoheterotróficas, microscópicas e pigmentadas. E vocês provavelmente já sabem muito de fotossíntese, eu não vou me estender muito no assunto, mas só para a gente relembrar, capta o CO2 e a luz, e essa luz pode ser natural ou artificial. No caso das microalgas é muito comum a gente cultivar com luz artificial, e esse CO2 é transformado em matéria orgânica, que no caso do meu doutorado, eu separava os lipídios para fazer o biodiesel, mas se você quiser trabalhar com outras frações das microalgas, como os carotenoides, por exemplo, essa fração seria separada e por aí vai. E aí, mesmo as algas sendo muito parecidas com as plantas, elas não são do reino plantae, né, que a gente chama, e sim, na sua maioria, do reino protista, justamente por serem organismos mais simples, eles não têm divisão de raiz, caule, folhas. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada em algumas fotos. A gente tem a macroalga do lado esquerdo, nós temos uma macroalga que é a gracilária, e tem uma microscopia de uma microalga que é a espirulina, e essas formas como normalmente se consome essa espirulina, que é em pó, em tablet ou em cápsulas, né? Então, às vezes a gente, quando fala alga, a gente só lembra do japonês, né? Quando a gente come no japonês, aquela alga que envolve
né, o temaki, enfim, mas existem outras formas de algas, e tanto macroalgas quanto microalgas. Então, a partir desse desconhecimento que a gente percebe da população em geral em torno das algas, eu e uma amiga minha, a gente resolveu lançar um projeto que é uma rede de cocriação que se chama Pop Alga, para democratizar e popularizar as algas. Então, se vocês quiserem entrar nas redes sociais, a nossa principal rede social é o Instagram, é o Pop Alga, pop_algai, tá aí na apresentaçãozinha. E aí tem o Facebook, tem LinkedIn, tem também Twitter. O Twitter está um pouco parado, mas o nosso maior objetivo é realmente a popularização, para as pessoas saberem um pouco mais sobre o mundo das algas, tanto macroalga quanto microalga. Apesar da minha especialidade ser microalga, a gente acaba falando sobre tudo. Então, na Pop Alga, a nossa missão é divulgar e tornar o conhecimento sobre as algas mais acessível, para popularizar, democratizar o acesso à informação e o uso dessas, né? A nossa visão é que nós queremos ser uma referência no mundo em divulgação de conteúdo científico ou não relacionado às algas, com linguagem acessível e informativa. Isso é uma questão muito séria, porque nós da academia, né, nós que somos privilegiados por ter um ensino formal, a gente esquece da outra parte da população que não tem acesso a essa informação nesse nível. Então, o objetivo realmente da Pop Alga é falar numa linguagem bastante acessível. Então, é bem interessante, eu recomendo muito que vocês entrem no Instagram, siga a gente, veja o mundo realmente de possibilidades dentro das algas, não só das microalgas, mas também das macroalgas. E aí, os nossos valores dentro da Pop Alga é a divulgação de conhecimento, comprometimento com a ciência, qualidade da informação, inovação, responsabilidade socioambiental, comportamento ético, transparência, trabalho em rede, que é o nosso pilar principal, na verdade, é o trabalho em rede, tanto que nós trabalhamos com pessoal do Brasil inteiro. Eu acho que só tem uma região que ainda não tem nenhum integrante, que é a região Centro-Oeste, mas todas as outras regiões a gente tem pessoal trabalhando, engajado. Está sendo bem legal essa experiência de popularização da informação. E aí, o nosso propósito é, através da força de trabalho em rede, impactar a vida das pessoas com as algas. Então, essa palestra aqui vai ser apenas um start para vocês terem um acesso ao que aonde encontrar algas, tanto macro quanto micro, né? Então, e aí a gente fica pensando, quando eu fui convidada para dar a palestra, eu perguntei para a Clara, mas eu não estou localizada, porque é sobre tecnologias da Amazônia, né? Eu não estou localizada na Amazônia, tem certeza que vocês querem a palestra? Não, nós queremos porque as algas podem ser encontradas em todos os lugares. Então, realmente, elas podem ser encontradas, tendo um pouquinho de água, já é possível encontrar as algas. Então, se existe alga até no deserto, imagina num rio, né? Ou num lago, ou numa lagoa, qualquer corpo d'água pode ter algas, tanto macro quanto micro, e pode, em qualquer ambiente, a gente pode cultivar. A gente pode tanto encontrar e isolar, quanto cultivar. Então, nesse post que vocês estão vendo do Pop Alga também, a gente fala um pouco sobre as algas no deserto, mais especificamente em Israel. Então, nossa, é uma oportunidade enorme se a gente tem o acesso à água muito mais abundante, e aí a gente amplia muito mais as nossas possibilidades. Então, vamos entrar mais especificamente em como é feito o cultivo, né? Então, para otimizar
a absorção dos nutrientes e da luz, como é que a gente faz? A gente melhora os recipientes, entre aspas, do cultivo, né? Então, a gente fala que existem basicamente dois tipos de cultivos, que é o cultivo aberto e fechado. Os cultivos abertos, como vocês estão vendo aí, eles têm a vantagem de serem mais baratos, principalmente os materiais utilizados, e só que tem a desvantagem de ter uma maior contaminação. Apesar dessa contaminação ter formas de serem controladas, elas continuam sendo maiores do que em sistemas fechados. Então, esses são os cultivos mais comuns no mundo, principalmente os raceways, que pode ser visto no canto inferior direito, né? Esse raceway parece uma pistazinha de kart mesmo. E aí é a forma mais comum de cultivo, mas também existem outras formas, e até mesmo os lagos naturais, como vocês podem ver. Esse lago, se não me engano, fica na África. Esses são alguns exemplos de sistemas fechados. O meu sistema que eu desenvolvi foi um sistema fechado, parece esse aqui, reator plano, fotoreator plano, a gente chama tipo janela, que foi o que eu desenvolvi. Os sistemas fechados, né, os fotoreatores fechados, são mais caros, principalmente por causa do material utilizado, que precisa ser transparente, né? E, em geral, tem um teor menor de contaminação e um maior controle de pH, temperatura, um controle mais fácil dos parâmetros, e por isso a produtividade deles normalmente é maior também. Esses são os tipos mais comuns, esses que vocês estão vendo são os tipos mais comuns utilizados no mercado. Esse é o sistema que eu fiz no meu doutorado, né? Aqui a gente pode ver os fotoreatores, o sistema completo, né? A parte de armazenamento de tanques, o processamento final também, na concentração. Uma outra aluna de doutorado do laboratório fez uma análise financeira da minha planta para biodiesel, e nós chegamos à conclusão que biodiesel precisa de uma escala muito grande para ser viável. Então, a viabilidade econômica ainda é muito complicada para a parte de biodiesel. Mas outros produtos ainda podem ter essa viabilidade. Então, o biodiesel, ele custa menos de $1 hoje. Então, acho que deve estar 50 centavos de dólar, mais ou menos, o biodiesel. Então, por ser um cultivo relativamente caro, não vale a pena fazer esse cultivo para biodiesel. Mas quando a gente fala, por exemplo, de carotenoides, que são antioxidantes poderosíssimos e são super caros, 1 grama de astaxantina chegar a $100. Então, essa viabilidade econômica já começa a ser bem mais plausível, né? Aqui a gente tem uma foto dos reatores que eu desenvolvi. Foram 30 fotoreatores, 100 litros cada, eram 3 séries de 10, então são 3.000 litros no total de microalgas que eu cultivei, e ocupavam 30 metros quadrados, desculpa, de terreno. E aí nessas fotos a gente consegue ver a evolução dos cultivos. Eu não sei se é porque eu amo o que eu faço, mas eu acho a coisa mais linda essa evolução. A gente pode ver no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, como vai escurecendo o cultivo, e aí, em média, vai depender, logicamente, de qual micróalga a gente está utilizando, como está o tempo, a iluminação, qual o meio que a gente utilizou, mas, em média, a cada 24 horas, a biomassa triplica. E aí, ao final em geral, de 10 a 15 dias, ao final do cultivo, a gente faz a colheita, concentra, e aí no cantinho inferior direito, a gente vê como se fosse um açaí verde. Essa é a biomassa concentrada de microalgas, que essa era a biomassa que eu
seguia para fazer as reações químicas, para as rotas para obtenção, no meu caso, de biodiesel, mas poderia ser para outros fins, outros tipos de processamento, né? Para mim, isso é a coisa mais linda. Mas, enfim. Então, tá. Eu tinha o conhecimento técnico, eu tinha a experiência de produção e processamento, eu tinha um sonho de empreender, eu tinha a vontade de fazer a diferença no mundo, e estava diante de um mundo de possibilidades, desde carotenoides, biocombustíveis, até alimentos. E aí, o que eu faço? Fiquei, assim, perdida, o que eu faço? Foi aí que eu procurei o Sebrae, e para me direcionar, para realmente cortar as etapas e fazer dar certo de uma forma mais rápida e mais assertiva, né? Na Inter, eu tive treinamentos, eu desenvolvi meu pitch, não sei se vocês sabem o que é pitch, depois a gente pode conversar sobre isso, eu explico melhor o que é, se algum de vocês tiver a vontade de empreender. E aí eu fiz o meu MVP, não sei se vocês também sabem o que é MVP, se quiserem a gente pode conversar sobre isso também. MVP é o produto mínimo viável, né? É o mínimo que você pode fazer para testar o seu produto no mercado. E aí eu tive e ainda tenho mentorias, eu acabei de ser aprovada no edital novamente, eu vou continuar participando do ProInterview. Eu participei e ainda participo de fóruns de negócio, eu me reposicionei, porque inicialmente a minha ideia era para utilizar essas microalgas para alimentação para peixes, por exemplo, que é, na verdade, o que as pessoas primeiro pensam, né? Peixe está lá na água, deve comer microalga, então vamos fazer isso para alimentação para peixe. Mas eu me reposicionei, eu fiz uma consultoria financeira, e aí vimos que o melhor era começar com a alimentação humana, justamente humana. Mas por que a alimentação humana? Porque existia mercado, existia um nicho de mercado. Então, a má alimentação trouxe muitos problemas de saúde, já é a principal causa de mortes no mundo. 1 a cada 5 mortes está relacionada à má alimentação. Assim, eu fiquei chocada com esse dado. E pesquisas já mostram que o problema não é a propriamente dita ingestão de alimentos ruins, é a não ingestão de alimentos bons. Então, eu pensei, nossa, um suplemento com um alimento rico já melhoraria a saúde. Então, eu tô a saúde tanto do planeta quanto da gente. Então, o meu propósito estava sendo nessas questões. E, além disso, a forma como os alimentos são produzidos também causa danos no planeta, né? Desmatamento, poluição, gases de efeito estufa, o declínio da biodiversidade. E aí, isso vocês com certeza já sabem, assim, de cabo a rabo, de cor, todos os problemas que a forma como nós tratamos a segurança alimentar hoje, tudo que causa, né? Vocês estão numa região com bastante visibilidade disso hoje em dia. Hoje, inclusive, a gente teve a fala do presidente na ONU, inteiro está de olho voltado para as queimadas, para a biodiversidade, para a poluição, enfim, todo o planeta está preocupado com as questões das florestas, e a microalga, o cultivo e o consumo da microalga pode ajudar nesses quesitos também. Então, por isso, eu resolvi trazer as microalgas como um suplemento alimentar. Elas são consideradas superfoods e elas recebem esse título por causa dos diversos benefícios à saúde, mas esses benefícios também se estendem à produção. Elas são micro-organismos de rápido crescimento, alcançando rendimentos de até 300 vezes maior que a soja, por exemplo, e, além disso,
por realizar a fotossíntese, elas fixam CO2, equivalente ao dobro do seu peso, mitigando os gases de efeito estufa, assim, né? E outro ponto importante é que elas podem ser produzidas em terras não agricultáveis, o que é excelente para a gente impedir o avanço dos cultivos, né, no desmatamento de áreas florestais. E aí, os benefícios dessa superfood para a saúde estão relacionados ao seu conteúdo. As microalgas têm altos teores de proteína, a espirulina, por exemplo, tem cerca de 60% de proteína. Eu não sei se vocês sabem, mas uma carne bovina, com muito esforço, assim, eu estou sendo muito boazinha, tem 30% de proteína. Então, 100 gramas de um bife, ele tem, no máximo, 30 gramas de proteína. 100 gramas de uma espirulina tem 60 gramas de proteína. Nenhum outro alimento no mundo tem tanta proteína quanto as microalgas. Então, isso é um fator muito importante. Ela também é muito rica em vitaminas como a B12. São crucial no sistema nervoso central e ela é principalmente encontrada na carne vermelha. Então, pessoas que não comem carne vermelha, sejam veganos, vegetarianos, ou por não terem acesso a esse tipo de proteína, essas pessoas precisam de uma suplementação, coisa que a gente pode suplementar de forma natural, através das microalgas. Então, é muito importante, é uma importante fonte, né? É rica em sais minerais, antioxidantes, ômega 3, 6, fitoquímicos. Justamente por isso as microalgas trazem propriedades anti-inflamatórias, porque o ômega 3, por exemplo, já tem comprovadamente ação anti-inflamatória, redução de anemia e pressão, controle de açúcar no sangue, prevenção de diversas doenças, além de promover o bem-estar, por exemplo, com o aumento da saciedade. Esse aumento da saciedade, ele é dado por causa do alto teor de proteínas, né? A nossa saciedade é maior quanto maior a quantidade de a gente ingere. Então, por aumentar a sensação de bem-estar, justamente por isso estamos inseridos no mercado de bem-estar, que em 2017 movimentou 4,2 trilhões de dólares, e segundo estudos, o crescimento do mercado de espirulina em 2026 será de 10,6%, com um valuation de 779 milhões de dólares. Não sei se vocês sabem o que é valuation, mas é como se fosse o valor de mercado total. Pega todas as empresas. Então, até 2026, todas as empresas reunidas vão ter um valor de mercado de 779 milhões de dólares. Isso é um valor bastante importante, né? Então, nós estamos dentro do agronegócio, dentro da aquicultura e dentro do mercado de bem-estar também. Focando no mercado de alimentação saudável, a gente viu um crescimento entre 2009 e 2014 de 98% no Brasil, desse mercado, com uma perspectiva grande de crescimento. Nesse setor, a média de crescimento no Brasil é de 12,3% ao ano. Nós somos o 5º lugar no ranking mundial desse segmento, e o ramo de orgânicos é o nicho de maior crescimento, que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, teve um crescimento de 18,5%. Isso é importante, esses números são importantes da gente saber, não só para as microalgas, tá? Como vocês estão numa região que tem uma biodiversidade muito grande, esses números são importantes para a gente pensar em novos produtos, em mercado, inserção de mercado. Então, por isso, inicialmente, a gente vai entrar no mercado com suplementos em tablet e em pó. No futuro, a gente quer agregar as microalgas a outros alimentos, como, por exemplo, nessa pipoca com espirulina, que aumenta o valor nutricional do alimento. E aí, quando nós empreendemos, eu estou aqui botando pilha para vocês o tempo todo para vocês empreenderem, né? Para vocês saírem da universidade pensando em ser para serem empreendedores e pensar em novos produtos de uma forma mais
assertiva, digamos assim. Então, quando a gente empreende, uma das principais questões é achar o nosso diferencial no mercado. No meu caso, o principal diferencial está na alta qualidade e no controle da produção, no conceito de economia circular. A gente sabe que hoje o mercado está todo voltado para esse tipo de produto, que obedece, digamos assim, essa economia circular. E por que isso seria um diferencial? Porque a maior parte das microalgas comercializadas no Brasil vem da China, que não tem o controle de qualidade esperado, e aí acabam produzindo microalgas contaminadas, inclusive com metais pesados, como a gente pode ver nesse que eu coloquei. E a nossa principal inovação novamente. A nossa principal inovação está no processo final desenvolvido, que aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes, aumentando a absorção desses. Então, a gente precisa pensar quais são os diferenciais. Não necessariamente a gente precisa ter uma inovação disruptiva para entrar no mercado, mas é sempre bom ter algum tipo de inovação. Então, além disso, qualquer que seja o produto final que vocês vão fazer com as microalgas, então, se eu vou cultivar microalga para alimentar peixe ou para, enfim, qualquer coisa que seja, a gente vai poder ter os créditos de carbono desse cultivo. Porque as microalgas fazem fotossíntese e fixam carbono. Então, independente da finalidade da microalga, o mercado de créditos de carbono vai estar disponível para ganho de mercado. E aí, na alimentação humana, o nicho seria pessoas que têm o objetivo de uma alimentação de qualidade, né, de saúde, qualidade de vida, pessoas que queiram ter uma fonte de proteína vegana, ou até mesmo um tipo de ração militar, por exemplo. A NASA já utiliza as microalgas como ração dos astronautas. Ração, eu boto entre aspas porque é estranho falar ração, né? Mas é esse o termo mesmo. Porque é um alimento muito rico, compacto, né, então os astronautas eles já utilizam como parte da alimentação nas suas expedições. E aí existem outros setores também que a gente pode ampliar mercado, alimentação animal. E aí, novamente, a gente pensa logo de cara, quando a gente pensa em microalga, a gente já pensa peixes, crustáceos, né? A gente pensa em mar. Quando a gente fala em microalgas, a gente pensa em mar, enfim. Mas existem também a ração de animais não tão óbvios assim. Então, a gente pode utilizar para o gado, para os suínos e para as aves. Estudos já mostram que ele melhora a sua qualidade, a qualidade da carne, todas no gado, nos suínos e nas aves, né? Mas, por exemplo, o leite de uma vaca que é alimentada também com microalgas, a qualidade da proteína desse leite é muito melhor. Então, a gente pode pensar também nessa cadeia alimentar. Então, pode ser vendendo diretamente para a alimentação humana ou para a alimentação de animais que serão alimento humano. Ou a gente pode pensar em outros produtos, como carotenoides, que em 2017 o mercado foi de 1,3 bilhões de dólares, então mostra um mercado com bastante potencial. Novamente, os carotenoides são antioxidantes muito potentes, então eles podem ser usados na indústria farmacêutica, eles são usados até na indústria alimentícia, ou até mesmo o tratamento de efluentes. As microalgas e as algas, elas são consideradas como um filtro do mar. Então, para tratamento de efluentes é bastante interessante,
para a diminuição da utilização de produtos químicos. Todo mundo aqui faz engenharia química, né? Então, posso falar mais especificamente. Para o tratamento de efluentes, a gente acaba adicionando muitos produtos químicos para decantação, para separação, faz algumas reações para a separação de alguns poluentes, e com a utilização das microalgas ou até das macroalgas, esses produtos químicos podem ser, a utilização desses produtos químicos pode ser diminuída. Então, não existe receita de bolo. Quando a gente quer botar um produto no mercado, no meu caso é a microalga, e novamente, eu estou falando o tempo todo de microalga para vocês, mas isso pode se estender para qualquer outro produto. Então, para a obtenção de recursos, para começar um projeto, e eu gosto de botar pilha sempre, para todo mundo empreender, porque talvez seja porque eu amo o que eu faço, eu amo ser empreendedora, eu amo trabalhar com isso, mas não é um caminho fácil, não tem uma receita de bolo, é muito difícil ter dinheiro, a gente tem várias formas, tem os editais de subvenção, empréstimo num banco, né, um investidor anjo, um dinheiro próprio, se você tiver dinheiro, um crowdfunding, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é como se fosse uma vaquinha virtual. Hoje está super na moda fazer crowdfunding, ou então até mesmo um fundo de investimentos, se tiver a sorte de ser uma tecnologia ou um produto disruptivo, os fundos de investimento já colocam dinheiro. E aí, eu convido vocês a fazer a diferença no mundo junto comigo, seja apoiando a produção, seja consumindo produtos mais ambientalmente conscientes. E qualquer coisa, vamos conversar. Novamente, meu e-mail está aí. Se quiserem entrar em contato, eu estou totalmente disponível para conversa, qualquer conversa que seja. Então, bem-vindos ao Negócio do Futuro, onde os produtos são bons para a nossa saúde e para a do planeta também. Obrigada. Professora, desculpa, gente. Tem umas perguntas aqui. A Érica Bezerra de Farias perguntou: para usar microalgas em alimentação humana, é preciso procurar a Anvisa de que forma para começar a empreender nesse ramo? Desculpa, eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu som, porque eu não entendi tudo. Se a senhora quiser acompanhar também, você pode abrir o seu chat, já que você está apresentando. Ah, ok. Aí a primeira pergunta é da Érica Bezerra de Farias. Ah, ok. Então, é possível associar a produção de suplementos à base de microalgas com biorremediação, é essa? Érica Cruz? Ah, não, é a primeira. Para usar microalgas em alimentação humana, é preciso procurar a Anvisa de que forma para começar a empreender nesse ramo. Então, precisa... alimentos que não são à base de animal, né? Eles não precisam propriamente de uma licença, mas algumas questões dentro da produção precisam de licenciamento, né? Você precisa ter minimamente condições para poder produzir e vender, mas precisa realmente de algumas licenças, mas registro específico. Não sei se vocês já viram quando a gente... Ai, eu não estou com um produto aqui para mostrar para vocês, mas não sei se vocês já viram em produtos veganos, por exemplo, aparece às vezes assim, este produto licenciamento ou alguma coisa assim, por ser um alimento não animal. Então, isso acontece bastante.
e é o caso das microalgas, apesar de não ser um vegetal, ele é considerado um produto não animal, então ele não precisa especificamente dessa licença, mas outras licenças são necessárias, sim. Consegui responder? A segunda é o do Eric Cruz, é isso? Isso. É possível associar a produção de suplementos à base de microalgas com a biorremediação de efluentes? Então, não. Depende, na verdade não é não, depende. Depende do efluente. Vamos lá. Se eu for tratar um efluente de esgoto, eu não posso pegar essa microalga e dar para alimentação humana. Porque, né, estaremos comendo cocôzinho, eventualmente. Mas, se for uma biorremediação de efluentes, por exemplo, de cultivo de peixe, é o ideal. Porque no cultivo de peixe, eu não sei se vocês têm familiaridade com a aquicultura, né? Com a piscicultura, o peixe ele produz muita amônia, né, muito nitrogênio, ele excreta muito nitrogênio, e uma das bases da alimentação das microalgas é justamente nitrogênio. É nitrogênio e fósforo, na verdade. E aí, essa água dessa piscicultura, ela pode ser utilizada como um meio de cultivo, e essa sim, essa microalga, essa biomassa, pode sim ser utilizada como suplemento. As licenças para suplementação de animais é sempre muito mais fácil, né, de obter. Mas também pode ser usado para alimentação humana, sim. Próxima pergunta da Ingrid Vieira, tá bem embaixo. Ingrid Vieira, olá, sou pesquisadora cientista na área de microalgas. Olha que legal! E 6 desafios que temos na área. Um deles, o qual acredito ser um dos mais desafiadores, é a colheita, sim. Tem que realizar a colheita de 50 a 100 litros e não é possível de forma convencional. A senhora tem alguma dica para a realização dessa colheita? Então, o que você diz que é convencional? Porque na minha tese, eu vou falar o que eu desenvolvi na minha tese, tá? Eu estudei 3 tipos de colheita. Por floculação, por centrifugação e por microfiltração. A floculação, para mim, não foi boa, porque a substância que a gente colocava para a floculação, ela meio que ela blindava as células e eu não conseguia fazer a extração dos lipídios para fazer o biodiesel. E dependendo da utilização dessa biomassa, então vai ser um pouco complicado a parte da floculação. Se você for utilizar para outros fins, por exemplo, você vai queimar numa caldeira, ou, enfim, tudo bem, não tem problema, pode usar a floculação. Mas para minha tese, não foi uma boa escolha. A microfiltração e muito demorada. Então, na minha tese, a melhor forma de concentração foi a centrifugação. Mas eu tinha uma planta piloto também. A centrifugação, numa planta piloto, ela é muito mais fácil, né? Porque a gente utiliza grandes volumes. 100 litros, em comparação com 3.000 litros, que foi o que eu trabalhei, é pouco, né? Mas se você tiver uma centrífuga semi-piloto, talvez seja uma alternativa. Vai demorar, mas dá para fazer. Ou você pode usar um filtro bem fininho, como se fosse um tecido, né? Bem fininho, para você. E aí você vai recirculando em cima desse filtro, que ele vai acumulando a biomassa aos poucos. Mas também, provavelmente, vai ser uma forma mais lenta de colheita. Mas é tentar. Não sei se respondi, se ela quiser falar. Se quiser, de repente, abrir o microfone para falar,
eu não me importo. Professor, o Eric, daquela pergunta, perguntou, então os efluentes para as microalgas não seriam análogos ao adubo para o plantio, certo? Isso, isso. Os efluentes ou o meio... O efluente seria como se fosse um meio de cultivo mesmo. E seria a analogia perfeita, como se fosse o adubo das plantas. É o NPK. Quando a gente trabalha com... a gente acaba se metendo um pouco na área dos outros, né? Então, pensando em agronomia, o NPK que a gente usa como... o adubo, né, é o que a gente utiliza também como meio de cultivo. E aí, esse efluente serviria como isso mesmo. A gente tem uma última pergunta aqui do Luca Fernando. Boa tarde, doutora. Gostaria de saber qual é a fase do processo que garante a densidade nutricional e facilita a absorção dessas microalgas no corpo humano. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu não estou achando ele aqui. Aqui. Achei. Então, gostaria de saber qual é a fase do processo que garante a nutricional e facilita a absorção dessas microalgas no corpo humano. Então, obrigada, Lucas. Na verdade, no meu caso, o processo acontece no final do cultivo. Eu não posso falar porque eu ainda estou pedindo patente desse processo. Eu não posso falar especificamente o que eu faço para aumentar, mas basicamente a gente precisa fazer testes de absorção mesmo. Então, as microalgas, elas têm uma parede celular que ela normalmente é fosfolipídica. Então, se a gente facilita essa quebra da parede, obviamente a gente vai facilitar o acesso aos nutrientes e, por consequência, o aumento da absorção desses nutrientes. Então, é mais ou menos isso. Eu vou facilitar o acesso através da quebra da parede. A Ingrid perguntou de novo aqui, quantos dias dura o seu cultivo? Se 15 ou 5 dias? Na verdade, o meu cultivo, na minha tese, ele foi uma semi-batelada. Então, eu cultivava cerca de 10 dias, mais ou menos. Então, no 10º dia, eu tirava 1/3 do meu cultivo e preenchia com mais meio de cultivo, concentrava esse 1/3 e aí seguia com o resto. Então, a minha curva de crescimento, né, ela era assim, aí fazia assim, assim, e aí é semi-contínuo, né? Mas, em geral, depende da microalga também que você trabalha. Eu não sei qual você trabalha, Ingrid. Mas 5 dias normalmente é muito pouco, tá? Normalmente varia entre 10 e 15 dias uma batelada de cultivo de microalga. Clorela, tá? Deve ser por volta entre clorela é um bom período de cultivo. Acabou as perguntas agora. Queremos, então, encerrar aqui. Agradecer a sua participação. Sua palestra é muito boa. A senhora está com oportunidade. Eu que agradeço, gente. Eu adorei. Eu queria muito que fosse presencial. Eu nunca fui para a região de vocês. Eu queria muito, muito, muito conhecer. Ainda vou um dia participar presencialmente. Quero ver cada carinha. É muito difícil não olhar para vocês ao vivo. Mas muito obrigada novamente, foi muito legal. A iniciativa de vocês também é muito interessante. E se eu puder, o que eu puder ajudar,
estou aí, pode entrar em contato comigo e vamos fazer parcerias, empreendam. A região é muito rica, tem muita coisa legal e quem sabe a gente faz uma conexão aí. Participem do Pop Alga, sigam o Pop Alga, que vale a pena, conhecimento nunca é demais. E muito obrigada. Ai, gente, obrigada. Então é isso, professora. Pessoal, não esqueçam da frequência. A palestra vai ficar salva no nosso canal do YouTube. E é isso, obrigada. E vamos continuar nossa parceria aí. Obrigada, gente. Um beijo.